Olá, sou o professor Rogério de Souza, junto com o Instituto Supera. Nós vamos dar continuidade ao nosso curso básico em teologia e agora dando continuidade à nossa matéria de bibliologia. Fazer aqui já o compartilhamento de tela com você para a gente poder dar prosseguimento. Temos apresentado Cristo como tema central da Bíblia, tanto no Antigo quanto em o Novo Testamento. Vimos Cristo na lei, vimos Cristo nos profetas e vimos Cristo nos salmos ou nos escritos. Agora vamos ver Cristo em o Novo Testamento. Pense, o Novo Testamento foi escrito em grego. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico. Os materiais que foram utilizados, eles variam desde o papiro até o pergaminho. As três línguas originais da Bíblia, hebraico, com algumas porções em aramaico, e o grego, sendo que o grego do Novo Testamento é o grego popular, chamado de kiné. Alguns pronunciam koiné. É um grego popular porque não se trata do grego clássico dos filósofos antigos, e sim um grego comercial, um grego coloquial. Quer dizer, Deus fala aos homens na linguagem das ruas, na linguagem do comércio, na linguagem de casa. No texto que nós estamos utilizando aqui do Dr. Stott, Cristo em um Novo Testamento é apresentado assim. Se a ideia de descobrir Cristo no Antigo Testamento parece à primeira vista estranha, não há a mesma dificuldade em encontrá-lo em um Novo Testamento. Nos evangelhos, cada um com seu ponto de vista particular, encontramos a história do nascimento, da vida, morte e ressurreição de Cristo, junto com uma amostra do que ele fez. Se o Antigo Testamento demorou por volta de 1500 anos para ficar pronto, tendo Moisés como o primeiro autógrafo, o primeiro autor do Antigo Testamento, e Esdras como sendo o último dos autores, juntamente com alguns profetas menores, o Novo Testamento ele teve menos tempo ainda para ficar pronto. Isto é, os apóstolos passaram a produzir doutrina cristã mais ou menos uns 10 anos depois da morte do Senhor Jesus e sua ressurreição, por volta do ano 45, 42 aproximadamente. E o cânon do Novo Testamento ficou pronto por volta do ano 99. Quando a gente fala cânon pronto, não significa que eles estavam todos agrupados. Os livros do Novo Testamento estavam esparsos nas comunidades cristãs, nas igrejas. Coube aos pais da igreja fazer a coleção destes livros e passá-los pelos critérios de canonização, que aí nós vamos estudar ainda um pouco mais aprofundadamente mais à frente. Veja só, o objetivo dos apóstolos, através do Novo Testamento, é apresentar Jesus e sua doutrina, sua obra de encarnação, os seus ensinos, seu sacrifício, morte e ressurreição, ministério celestial, retorno em glória. Essas são as doutrinas fundamentais que será apresentada em um Novo Testamento. Essas memórias dos apóstolos, como costumavam ser chamadas pela igreja primitiva, passaram a ser chamadas com acerto de evangelhos, pois cada evangelista conta a sua história sob a forma de evangelho, boa nova a respeito de Cristo e sua salvação. A palavra evangelho que nós encontramos em um Novo Testamento, ela migra do grego comum para o grego do Novo Testamento e podemos assim dizer de uma maneira apaixonada, já convertida, porque a palavra evangelho era utilizada com o sentido de boa nova, boa notícia. O evangelista era naturalmente um homem do correio, alguém que levava a mensagem. Quando chegamos em um Novo Testamento, esse homem do correio é um mensageiro de Deus, alguém que está imbuído pelo Espírito Santo a trazer ao mundo
a boa nova da salvação. Salvação essa que é anunciada pelo Senhor Jesus a princípio e pelos seus apóstolos em seguida. Cada evangelista vai apresentar retratos da pessoa de Cristo. E esses retratos, os 4 retratos, de acordo com a comunidade para a qual eles estavam escrevendo o seu evangelho, que não é propriamente uma biografia, não cobre todo o período de vida do Senhor Jesus. Os estudiosos, somando a quantidade de capítulos e refazendo uma cronologia da vida de Jesus, de acordo com os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, vão nos dizer que ali nós temos um material que cobre aproximadamente 1 ano e meio do ministério de Cristo somente. 1 ano e meio nos 4 evangelhos. Eles destacaram o quê? Os fatos mais relevantes, marcantes e que tinham um teor teológico, uma lição específica, apresentando Jesus, por exemplo, como aquele que efetuou muitas curas, centenas e centenas e centenas de curas. Era um ministério de curas. Cristo expulsou muitos demônios. Cristo era o perdoador dos pecados. Muitos sinais foram operados, entre esses aí, inclusive, de ressurreição de mortos. É isso que os evangelistas procuram apresentar em um Novo Testamento. Cristo, em sua humanidade, trazendo o reino de Deus com muitos sinais proféticos, messiânicos. Eles não o apresentaram como um biógrafo faria. Eles são essencialmente testemunhas, dirigindo a atenção dos leitores para aqueles que eles criam ser o homem, ponto, Deus, ou o homem, traço, Deus, nascido para salvar o povo dos pecados. A doutrina da divindade de Jesus está em um Novo Testamento, de ponta a ponta. Mas nem sempre você vai encontrá-la com muita facilidade. E por quê? Porque é um desenvolvimento teológico. O que é desenvolvimento teológico? Não é uma criação da cabeça do teólogo. É uma doutrina revelada teologicamente pelos atos do Senhor Jesus, pelas palavras do Senhor Jesus, pelos títulos que lhes são atribuídos, que só podiam ser atribuídos ao Pai, a Deus. Perceba, quando você está lendo o Novo Testamento, nós temos uma disciplina chamada Metodologia do Novo Testamento. É uma ciência. Qual que é a especialidade dessa ciência? Metodologia. É justamente pensar como que o Novo Testamento trata a pessoa do Senhor Jesus, a doutrina do Senhor Jesus. Que bom que você está cursando conosco aqui através do Instituto Supera. Vai chegar o momento em que, na sua formação, em que você vai ter este cabedal, esse know-how, esse repertório teológico para poder fazer os seus aprofundamentos. Nosso convite sempre é pelo teu progresso, pela tua formação continuada, nível básico, nível médio e chegando ao bacharelado e nos cursos de especialização, mestrado, e aí que a carreira lhe leve para o doutorado. Assim, o Novo Testamento fala de Cristo como Deus entre nós, Deus encarnado, de ponta a ponta. Mas a teologia precisa ir progredindo nesta revelação. Nascido para salvar o seu povo dos pecados, cujas palavras eram de vida eterna, cujas obras representavam de forma dramática a glória do seu reino, que morreu como resgate pelos pecadores e ressurgiu em triunfo para ser o Senhor de todos. O bom do Novo Testamento é porque em o Novo Testamento você tem teísmo, que é a doutrina que fala sobre Deus. Você tem cristologia refinada, a doutrina que estuda Jesus, fala sobre Jesus. Pneumatologia, doutrina do Espírito Santo em o Novo Testamento. Sempre presente. Nós temos cosmologia em o Novo Testamento, que é um retrato do mundo aos olhos da revelação. Temos angelologia, a presença dos anjos. Mas temos também demonologia, a presença e a existência dos demônios. Você vai encontrar também eclesiologia, a doutrina da igreja,
missiologia, a doutrina que estuda o serviço cristão. Vai encontrar mordomia cristã, o serviço de cada homem e mulher de Deus dentro da comunidade dos salvos e também na sociedade comum. O Novo Testamento ele tem todas as doutrinas que você estuda em um curso básico em teologia e um curso médio. E isso sistematizado depois pela teologia. Quer dizer, o Novo Testamento não sistematiza, aborda o assunto esparsamente e é função do teólogo fazer esse estudo. As epístolas estendem o testemunho do Novo Testamento a respeito de Cristo, deixando ainda mais clara a glória de sua pessoa humana divina e obra salvífica, e estabelecendo uma relação entre ele e a vida do cristão e da igreja. Você vai estudar as 13 cartas do apóstolo Paulo, mais as 7 cartas gerais. Nestas epístolas, ali está a doutrina do Novo Testamento a respeito da pessoa de Cristo. Tudo isso aí em detalhes, mas lembre-se, não está sistematizado. É uma abordagem por tópicos, por situações, por ocasiões. Os apóstolos exaltam Cristo como aquele em quem aprove a Deus residisse toda a plenitude e por meio de quem nós mesmos temos plenitude em Cristo. Quando você está lendo o Novo Testamento, na íntegra, precisa ler de ponta a ponta, de Mateus a Apocalipse, você vai encontrar a cristologia em degraus. Existe uma gradação na cristologia e essa gradação ela vai sendo tratada carta a carta, doutrina a doutrina, ponto a ponto. E os apóstolos, quer dizer, um apóstolo só não recebeu tudo sobre Cristo. O que ele recebeu? Muita coisa. Só que esse muito de um apóstolo carece do muito do outro apóstolo e do muito do outro apóstolo, para que, na totalidade desses muitos, a gente tenha uma boa compreensão cristológica. O Novo Testamento ele é bússola para a fé cristã. Seguindo as orientações dos apóstolos, você, em seu curso teológico e sua formação, terá uma cristologia refinada e não eivada com heresias. Mesmo porque muitas heresias surgem em torno da pessoa do Senhor Jesus Cristo, justamente porque as pessoas não querem se conformar com as doutrinas que os apóstolos ensinaram do jeito que ensinaram. Torcem e distorcem as profecias do Antigo Testamento, torcem e distorcem as doutrinas do Novo Testamento. Em Cristo, eles dizem: Deus nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual, para que sejamos capazes de fazer todas as coisas por meio daquele que nos fortalece interiormente. Você vai encontrar uma antropologia cristã em o Novo Testamento. O novo homem que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade, habitado pelo Espírito Santo, regenerado pelo Espírito Santo, iluminado pelo Espírito Santo e guiado pelo Espírito Santo. O Cristo que os apóstolos apresentam é plenamente suficiente, capaz de salvar no mais amplo sentido e para todos os tempos os que por ele se chegam a Deus. Assim, você também estudará em o Novo Testamento a armatiologia e a soterologia. A armatiologia, que é a abordagem do Novo Testamento ao pecado. Você vai ver uma progressão teológica entre o Antigo e o Novo Testamento. A armatiologia cristã é diferente da armatiologia veterotestamentária. Isto é, a abordagem que o Novo Testamento faz do pecado ou da doutrina do pecado, ela tem uma direção bem diferente daquela do Antigo Testamento. Mas como que você vai saber? Pelo estudo sistemático e paciente de toda a palavra de Deus. E de igual forma, você vai encontrar soterologia em o Novo Testamento, que tem outro enfoque que não é aquele do Antigo Testamento. E não é que há uma contradição entre Antigo e Novo Testamento, simplesmente. E sim porque tem uma progressão teológica. A abordagem do tempo das sombras é uma, a abordagem do tempo de Cristo é outra. Quando eu falo sombras, é porque em teologia nós sabemos que o Antigo Testamento é sombra do Novo Testamento. O Novo Testamento é a luz.
o Antigo Testamento, sombras. A enorme diversidade de conteúdo, estilo e propósito entre os livros da Bíblia. E alguns deles, o testemunho sobre Jesus é indireto, até mesmo oblíquo. Mas essa breve visão geral do Antigo e do Novo Testamento deve ser suficiente para demonstrar o testemunho de Jesus, que o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Nós estudamos a Bíblia em partes. E por quê? Como disse o apóstolo Paulo na carta aos Coríntios, em parte conhecemos e em parte profetizamos. Devemos estudá-lo na lei, sabendo que o enfoque de Cristo na lei é de Moisés. É uma teologia primitiva. Por primitivo, não quero que você confunda ela, esse primitivismo, como sendo inadequado. É primitivo do ponto de vista de que depois você vai ter os profetas, depois você vai ter os salmistas. Quer dizer, tem uma progressão da revelação de Cristo em um Antigo Testamento. Aí vem o Novo Testamento, os Evangelhos, o livro de Atos, as cartas e o Apocalipse. Muito bem, nós vamos estudar em partes. Mas qual que é a sua função enquanto estudante da Palavra de Deus? É ler e estudar a Bíblia inteira para que você possa fazer um bloco teológico, montar o edifício teológico com esses blocos que são colocados ao seu alcance. E por quê? Porque o espírito da profecia também é o testemunho do Senhor Jesus, de capa a capa. A Bíblia toda. Fazemos uma divisão muito didática, muito apropriada, muito necessária da Bíblia, por seus temas e por sua cronologia. Mas a Bíblia toda é um só livro de revelação sobre a pessoa do Senhor Jesus. Não podemos jamais chegar a conhecê-lo de outra forma. Conforme disse Jerônimo no século IV, ignorância das Escrituras é ignorância de Cristo. E assim, nós vamos terminando este bloco, para depois a gente falar um pouquinho sobre o conhecimento das Escrituras e de Cristo pela fé. Sou o professor Rogério de Souza, juntamente com o Instituto Supera, trazendo a você aqui o curso de Teologia. Deixa eu parar aqui a apresentação. Daqui a pouco a gente retorna.